Olá, crianças, tudo bem? Vamos hoje para a última parte da nossa série sobre os evangelhos. Quanta coisa nós aprendemos todos esses domingos, não é verdade? Mas então vamos para o último versículo dessa nossa série, que está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Mais uma vez Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos lá. Nós já aprendemos tudo sobre o Evangelho de Mateus, sobre o Evangelho de Marcos, sobre o Evangelho de Lucas, e nós já vimos 3 partes do Evangelho de João. Hoje nós vamos para a última parte, para a parte 4. E vamos então, antes de ir para a parte 4, aprender o que nós vimos nas últimas 3. A primeira parte, que está lá no primeiro capítulo de João, dizia que Jesus é a palavra. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Se recordam? A segunda parte, que estava lá no capítulo 10 do Evangelho de João, dizia que Jesus é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na terceira parte, nós vimos lá no capítulo 18 do Evangelho de João, Jesus dizendo que ele veio para testemunhar a verdade. Foi para isso que ele nasceu e veio ao mundo. Muito bem. Nessa quarta parte, ela acontece depois que Jesus morreu e que ele ressuscitou. Se recordam? Tanto no Evangelho de Marcos, quanto o de Lucas, quanto o de Mateus, nós aprendemos a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Nós aprendemos que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, mas que ele não ficou morto, ele ressuscitou depois de 3 dias. E é sobre isso que nós vamos falar. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles homens, os judeus que levaram Jesus para a cruz, eles ficaram satisfeitos porque tinham conseguido levar Jesus para a cruz, mas eles não entendiam que isso era um plano de Deus, era plano de Deus que Jesus morresse e ressuscitasse para nos perdoar. Mas depois eles continuaram a perseguir os cristãos. Sabe quem eram os cristãos? Eram aqueles que seguiam os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que eram cristãos. Eram aqueles que conheceram Jesus e se converteram por causa da verdade que ele pregava, a verdade do Evangelho. Então, aí aconteceu o seguinte: esses homens que estavam perseguindo os cristãos, eles começaram a perseguir principalmente os discípulos de Jesus, aqueles que viveram com Jesus, no tempo que Jesus viveu na terra, que andaram com ele e aprenderam dele. Muito bem, então depois, logo no primeiro dia, depois que Jesus ressuscitou, aqueles discípulos estavam numa casa de portas fechadas, todos eles escondidos, com medo daqueles homens que estavam realmente perseguindo. E eles começaram ali dentro daquela casa conversar sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição e principalmente sobre tudo que Jesus tinha ensinado para eles. Estavam ali orando juntos, uns com os outros. Quando de repente João disse que de repente apareceu Jesus no meio deles. E vocês se recordam? A porta estava fechada. Muito antes deles se assustarem, Jesus já falou para eles: a paz seja com vocês. E já foi logo mostrando as cicatrizes nas mãos e nos pés dele, para que eles tivessem certeza que ele era Jesus, o Jesus que tinha ressuscitado. Quando aqueles homens viram que era verdadeiramente Jesus ressurreto, ficaram tão cheios de alegria, que todo o medo deles passou. Então Jesus, naquele momento, explicou para eles por que ele estava ali. Jesus disse que como o Pai o tinha enviado ao mundo, agora ele veio para enviar os discípulos ao mundo. O que será que Jesus quis
dizer com isso? Vocês se recordam por que Jesus veio ao mundo, que nós aprendemos até agora? Jesus veio ao mundo por causa da nossa salvação, para morrer pelos nossos pecados. E quando ele morre pelos nossos pecados e nós nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a seguir a Jesus, Deus faz uma transformação no nosso coração e nós aí somos salvos da ira de Deus. Era por isso que o Pai tinha enviado Jesus ao mundo. E agora Jesus estava falando para eles que agora Jesus os estava enviando esses homens ao mundo. Mas para morrer pelos homens? Não, Jesus já tinha feito isso. Ele estava enviando esses homens ao mundo para que eles falassem sobre esta salvação para todas as pessoas. E sabe, crianças, isso que Jesus fez e falou com aqueles homens, serve para nós também. Jesus enviou não só estes homens ao mundo, mas todos aqueles que um dia se converteram verdadeiramente, como nós. Se nós nos convertemos verdadeiramente, essa palavra é para nós. Jesus também nos envia ao mundo para nós pregarmos o evangelho da salvação. E assim, crianças, nós encerramos a série dos evangelhos. O que vocês vão fazer essa última semana é a mesma coisa que vocês fizeram até aqui. Vocês vão fazer os devocionais e nesse devocional dessa semana vocês vão aprender tudo a respeito dessa mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu e com ela Ele nos enviou ao mundo para pregar o evangelho da salvação. Então não deixe de fazer os devocionais. Semana que vem a gente volta com uma série nova. Vocês vão conhecer semana que vem a série nova, tá bom? Um beijo para vocês, foi ótimo estudar os evangelhos com vocês. Tchau e até domingo.